nessa semana o mercado financeiro ficou em polvorosa com as notícias que chegaram da China e a interferência do governo sobre o mercado de commodities. A China já vinha na semana passada trazendo sinalizações de que faria isso e o nosso entrevistado deste boletim, inclusive, trouxe informações sobre isso nos últimos meses, nas suas últimas entrevistas. É sabido que a economia chinesa precisa fazer isso diante dos moldes em que caminha. E quem vai explicar um pouco melhor para a gente sobre isso e quais os impactos, inclusive, no mercado financeiro internacional de uma forma geral, é o professor Roberto Dumas Damas, que é especialista em economia internacional, professor do INSPER, já conosco no Notícias Agrícolas. Professor, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Carla, prazer é meu. Professor, de fato temos essa condição, então, de preocupação com essa questão da interferência do governo chinês no mercado de commodities, ou é algo que realmente já era esperado e que tem efeito somente pontual nas demais economias? Não, veja, a interferência foi no mercado de commodities metálicas, foi no minério de ferro, em primeiro momento, que ele queria evitar um pouco a especulação. Por quê? Porque existe muitas instituições financeiras lá na China que, efetualmente, eles não sabem o que estão fazendo. Por exemplo, eles estão vendendo papéis, ou seja, títulos, bonds lastreados em commodity. E o governo chinês falou, olha, você não sabe, você não conhece, você nem tem um mercado futuro para operar isso, você está vendendo, então essa especulação acaba levando. Agora, também achar que o fato de terminar ou tentar cercear a especulação com o minério de ferro essa é a principal causa do que a gente acha que o minério de ferro vai ter um arrefecimento de preço no segundo semestre, não é essa bem a razão. Não é essa bem a razão. Por quê? Porque no último trimestre do ano passado, se eu não me engano, a China cresceu horrores trimestre a trimestre. O terceiro trimestre e o quarto trimestre, eles cresceram horrores, principalmente o terceiro trimestre. Mas se você pegar quarter over quarter, trimestre a trimestre, você vai vendo que a China está crescendo cada vez menos. O primeiro trimestre, ela cresceu, comparado com o trimestre anterior, 0,6%. Tá bom? Tá mal? Veja, não é isso. O que a gente leva em consideração é que a China cresceu horrores, quer dizer, ela cresceu 2%. Mas para crescer 2%, ela teve que explodir investimento em real estate, ativos imobiliários e infraestrutura. Apesar de não precisar tanta infraestrutura mais e nem ativos imobiliários, você precisa mostrar um crescimento econômico, porque a China, quer queira, quer não, é uma ditadura. E uma ditadura com crescimento econômico, ou melhor, sem crescimento econômico, economia, política e sociedade é uma coisa só. Você não cresce, sociedade reclama, peço a cabeça do rei. Não temos eleição, vai acontecer alguma coisa. Perdão. Então você tem que continuar investindo em infraestrutura. Foi feito. Conseguiram os 2% e alguma coisa. Só que esses investimentos, eles acabam levando cada vez mais uma alavancagem bancária. A alavancagem da China já está próximo de 300%. E quando você pega o gráfico, a alavancagem da China com o PIB, você vê que tem uma boca de jacaré. A alavancagem subindo e o PIB crescendo cada vez menos. Ou seja, você está tomando dívida no banco para fazer essas obras de infraestrutura, real estate, principalmente os governos das províncias, e não está gerando tanto PIB. Bom, tudo bem, eu entendo. Só que agora que eles entraram numa trajetória do velho normal, eles não vão mais investir em infraestrutura, em real estate, como eles fizeram no ano passado, para garantir o mínimo de crescimento econômico. Então, eles vão investir menos. Então, para mim, o que eu acho? Que no segundo semestre desse ano, o preço de minério de ferro deve arrefecer, porque a China volta, como a gente pode dizer, ao novo normal. Ou seja, desde Hu Jintao e agora Xi Jinping, voltar para virar cada vez mais uma economia voltada para consumo. Então, em que pese que a commodity metálica, minério de ferro, possa arrefecer, as commodities agrícolas, eu não vou falar de preço, porque preço vai depender de oferta e demanda, mas a demanda pela China vai continuar muito forte.
E ainda na commodity metálica, eu gosto muito, quer dizer, gosto muito, não estou dizendo que é para os próximos meses e tal, mas, por exemplo, cobre é uma boa alternativa. Por quê? Primeiro que você tem Joe Biden. Não, o que vem a Joe Biden com cobre? Joe Biden é muito green, ou seja, ele está com uma pegada muito sustentável, verde, etc. Então, cobre faz completamente os conduítes de carro metálico, bateria, etc. Então, cobre pode ser uma commodity metálica que deva trazer mais alegria num futuro próximo. E se a gente pensar em cobre, a gente está pensando também em peso chileno. Estamos pensando na economia chilena. Então, veja como as coisas, como a economia é interessante. Você vê que tanto a China quanto os Estados Unidos querem ficar mais verde, estão investindo cada vez mais em carros elétricos, bateria, lítio também é outro, e isso deve aumentar, ao passo que minério de ferro, principalmente na China, isso aí é feito com as termoelétricas a carvão, então é mais difícil. Mas, commodity agrícola, como nós já falamos aqui nesse espaço, vai continuar forte. Pelo lado estrutural, que eles precisam aumentar o motor de crescimento via consumo, dando mais renda para o chinês, e um motivo conjuntural, que é a febre suína, que dizimou 350 milhões de cabeças de porcos do plantel, e até eles reconstruírem isso daí, a demanda por proteína animal, grãos, milho e soja, porque isso também vai fazer parte da ração, porque como nós também já falamos, um dos problemas da swine flu, da febre suína, foi a lavagem, como o porco era tratado, como ele era criado, e o governo chinês soltou aquela diretriz que deveria ser de uma forma mais industrializada. Ora, porco come o quê? Soja, milho, farelo de soja, então, e além do que você pega que a população está consumindo mais, então commodity agrícola veio para ficar a demanda. Ela tem um fator estrutural, que é o modelo de crescimento, e o fator conjuntural. E o outro ponto, veja, eu estou falando como economista, não como expert em commodity. Trigo, por exemplo, deu uma olhada ontem, a importação de trigo pela China subiu 172% nos últimos 12 meses. Por quê? Porque além de fazer parte da ração, é um país que consome muito macarrão, ou seja, não macarrão assim, mas noodles e outras coisas, como dim sum ou jiaozi, todas aquelas comidinhas que você pega que parece um ravioli, vamos dizer assim, e acaba consumindo cada vez mais porque a renda do chinês está aumentando. E o trigo, no auge da minha ignorância de agricultura, o que eu ouvi dizer é o seguinte, é que a plantação de trigo, ela consome muita água subterrânea. Então o governo chinês proibiu algumas províncias de produzir trigo, porque você tem província na China colapsando, porque o lençol freático secou. Então veja, você produzia, então para de produzir, você não para de importar, você está importando até da Lituânia trigo. Então se você pegar, veja os preços, soja, milho, trigo, de novo, eu não vou falar de preço, porque isso também vai falar de oferta, né? Mas a demanda por commodities agrícolas, isso é uma verdade que tende a continuar, e proteína animal também, né? E a gente já falou em uma outra oportunidade, professor, dessa condição de a segurança alimentar para os chineses ser prioridade número 0, né? Muito antes do 1 vem a prioridade número 0, é uma questão, inclusive, política e social, e principalmente política para manter ali uma certa ordem do povo chinês, né? Não ter atenção social. Veja, você passou pela pandemia, tá bom, agora passar pela pandemia com falta de alimento, aí vai ser, a gente sempre fala, a China é simples? Não, a gente sempre fala, lembre-se de 1989. Então você não pode deixar a China, ou seja, o governo chinês pensando assim, na minha, que deve falar, você não pode deixar escalar uma tensão social com falta de alimento. Então, isso, de certa maneira, beneficia os produtores de commodities.
e que, por outro lado, isso é bom, isso é mal, veja, isso acaba batendo no preço de commodity. Então, aquele que produz bens agrícolas, ou seja, produtos agrícolas, commodities agrícolas, se beneficiam. Mas acontece que isso bate no meu IGPM. Por quê? Porque no meu IGPM tem uma composição IGPM, Índice Geral de Preços ao Mercado. Quem viu aí, você viu que, se eu não me engano, bateu 31% nos últimos 12 meses. Por quê? Porque o IGPM ele é composto do IPC, o IPA, Índice de Produtor Amplo, o Índice de Preço ao Produtor Amplo, isso é o que está pegando, que é o preço de commodities e bens importados, e o Índice Nacional da Construção Civil, que também está subindo. Então, você vê que o preço de commodities sobe, se o preço de commodities sobe e meu câmbio continua ainda depreciado, mas agora melhorou bem, não está mais 5,70, está 5,26, 5,30, isso aumenta meu índice de preço ao produtor. Índice de preço ao produtor vai direto na veia do IGPM. Vai direto na veia do IGPM, se fala, não, mas isso é um problema só de IGPM. Cuidado, porque os meus aluguéis, a maior parte deles são indexados ao IGPM. Não, mas a gente pode fazer uma renegociação. Concordo, mas você também tem muitas empresas distribuidoras de energia elétrica que têm o contrato de concessão ainda atrelado ao IGPM. Então, corre-se o risco, olha que interessante, quer dizer, interessante não, né? É o que é. O preço de commodity sobe, bate no IGPM, bate no IGPM, bate na conta de luz e bate no aluguel, e você acaba espalhando isso para toda a cadeia do IPCA. Por isso que o nosso IPCA para 2021, esquece, acabou. Não tem mais como eu ficar dentro da meta, quer dizer, a meta era óbvio, a gente já vai romper o teto da meta, né? Nós estamos esperando mais de 5,5% de inflação para esse ano. O ano que vem, a expectativa já é acima da meta, não ainda acima do teto. E isso tudo, Carla, isso culmina com o fato do quê? Que a Selic vai bater entre 5,5% e 5,75% até dezembro. Quer dizer, tirando a Turquia, a Argentina e o Brasil, praticamente não tem mais ninguém no mundo que já está subindo juros. Mas isso é uma idiosincrasia nossa, paciência. E você pode até não querer subir a Selic, mas a curva de juro começa a subir. Para 10 anos está 8%. Você vê como a economia acaba sendo interessante, né? Nós começamos a falar da carne de porco e do swine flu e batemos até em energia elétrica. Mas é assim que a gente tem que fazer o nosso business plan. Está tudo completamente interligado, né? Exato, acaba ficando interligado e o governo, o Banco Central tem que ficar atento a isso. Que nem o Banco Central muitas vezes ele falou, olha, é um choque temporário. Sim, é um choque temporário porque está batendo na commodity. Ninguém fala isso. Ou seja, o que a gente fala assim, são bens tradables, sim, negociáveis no mercado internacional. Os bens não tradables, não negociados no mercado internacional, eles estão abaixo do teto da inflação. A única coisa que está repicando acima do teto da inflação são os bens tradables. Então ele fala, mas isso daqui é temporário. Por isso que não vai dar uma pancada na taxa de juros, que muita gente fala, puxa vida, mas a taxa de juros já não poderia ir logo para 6,5%? Não. Não é assim que se faz política monetária. O objetivo da política monetária, sim, é controlar o nível de preços, mas suavizar o ciclo econômico e a atividade econômica. Você não pode dar um choque pulando como estava de 2 para 6,75 ou 6,5, que é o objetivo final, que nos nossos cálculos aqui seria a taxa de juros neutra, aquela que nem estimula e nem retrai a economia. Por quê? Porque ano que vem a meta da inflação é 3,5% e nós estimamos que uma taxa real, tirando a inflação neutra, seria de 3%. 3 com 3,5%, 6,5%. Então é bem provável, ou seja, tudo vai depender de como anda a carruagem, mas é bem provável que ano que vem a Selic já esteja a 6,5%. Selic a 6,5%, bumba, bate no preço dos contratos de banco, ou seja, no spread bancário. Então, o que a gente ouve de tudo isso?
Commodity agrícola vai continuar subindo, commodity metálica deve arrefecer um pouco. Tudo isso bate no IGPM é temporário, vai passar para aluguel, vai passar para energia elétrica. Energia elétrica é um insumo de quase toda e qualquer produção. Vão tentar passar isso. Se a população tiver renda, eles vão aguentar, senão vão ter que assumir a perda, senão vai passar, e aí a inflação começa a surgir. E já está surgindo. Quando a gente fala inflação, não é o IGPM. Quer dizer, inflação pode ser como você quiser medir. É um índice generalizado de preço. Estamos falando da inflação oficial, o IPCA. E o IPCA, por exemplo, já em 12 meses, já furou bem mais do que a meta. Então você fala, o Banco Central está certo, está errado? Ele ficou atrás da curva. Ele já deveria ter subido os juros. Ficou muito tempo a 2%. E achando que, olha, é temporário. Veja, é importante também entender, não estou falando que o Banco Central foi errado, pelo amor de Deus, não é nada disso, mas é importante entender como é que é a dinâmica de outros países. A China precisa crescer, sim. A China é uma ditadura, sim, não é comunista, é uma ditadura. Ela precisa crescer. Se ela crescer, ela precisa dar alimento. Ela precisa dar alimento, commodity vai subir. Então, esse choque, talvez ele não seja tão temporário como o Banco Central sempre gostava de dizer. Professor, quando a gente olha para esse... Inclusive, ontem o presidente do Banco Central deu uma entrevista até bastante importante, né? Dizendo que vai fazer o que for preciso, fecha aspas, para o senhor Campos Neto, para conter e para cumprir a meta da inflação. Mas, primeiro que foge um pouco do controle só do Banco Central, né, professor? E se a gente olha para essa questão cambial que o senhor trouxe aí para análise, a gente ainda tem algumas incertezas que pesam sobre esse mercado e a gente tem que olhar muito para a economia norte-americana nesse momento para entender exatamente o que pode acontecer com o dólar, né? Exato. Por exemplo, a economia norte-americana também é outra que está com uma pressão inflacionária. Aí você fala, poxa vida, mas o que é pressão inflacionária? Saiu agora aqui o IPC de 4,2%. Sério mesmo que você está falando que isso é pressão inflacionária? Para eles, é. Para eles, 4,2% é um pouco diferente do Brasil, por exemplo. De 1980 a 1994, nossa inflação, por incrível que pareça, bateu 12 trilhões percentuais. Claro que estamos longe disso, não existe mais isso aqui, mas 4,2% para eles é uma inflação alta, principalmente que eles têm uma meta informal e um forward guidance que o Jerome Powell, o chairman do Federal Reserve, deixou claro que, olha, ele tolera um pouquinho, uma inflação acima de 2, talvez entre 2,5, 2,7, etc. E ele está falando que esse impacto aí na inflação, ele é, de certa maneira, temporário. Está com a razão, não está com a razão? Veja, aí a gente precisa analisar os dados. Por quê? Porque o último dado da inflação veio que o preço que mais subiu foi de carros usados e hotelaria. Por que carro usado subiu? Veja, o mundo ainda está num processo, numa dinâmica, se a gente puder dizer assim, de desarranjo das cadeias produtivas. Então, carros novos ainda não conseguem sair do pátio porque eu tenho um estrangulamento dos meus supply chain, da minha cadeia de suprimento. Se eu tenho um estrangulamento, então o carro novo fica muito caro. E o cara não quer viajar de avião ainda para não aglomerar. Mas eles já estão quase numa imunidade de rebanho. Então o isolamento diminuiu, eles estão loucos para viajar. Para viajar, compra carro usado. Carro usado sobe. E também para hotelaria. Mas também eu uso muito o aspecto que eu vi uma vez um artigo, eu gostei, da semelhança com a garrafa de ketchup. Como assim a garrafa de ketchup? Por exemplo, quando você bate na garrafa de ketchup, você fala, olha, não está saindo. Que é exatamente o que está acontecendo na economia norte-americana. Você não tem oferta para atender aquela demanda que está parecendo forte, fim de isolamento. Ou seja, você está com uma demanda forte, mas as cadeias produtivas, o supply chain, ainda estão desorganizadas. Hora que você bater mais forte, vier todo o ketchup, o que vai acontecer?
olha, toda aquela cadeia que fazia com que o preço ficava mais alto, ela vai abastecer o mercado norte-americano e talvez a inflação não seja tão alta. Esse é o argumento do Federal Reserve, que é temporário. É verdade? Não é? Será que é isso? Veja, economia é uma ciência social, não é uma ciência exata, tudo pode acontecer. De qualquer maneira, a curva de juros de 10 anos dos Estados Unidos já estipou. Quer dizer, bateu 1,7, voltou agora para 1,60. O que a gente quer dizer com isso? Que quanto maior a expectativa inflacionária, mais a curva de juros de longo prazo dos Estados Unidos sobe. Maior a curva de juros dos Estados Unidos sobe, mais interessante investir nos Estados Unidos. Então a grana sai daqui. Aí você fala, mas você não acabou de falar que esse ano talvez o câmbio fique quietinho? Esse ano sim, mas pensa comigo. É bem provável que daqui a 180 dias, mais ou menos, 6 meses, o Banco Central dos Estados Unidos comece a parar o afrouxamento monetário. O que é o afrouxamento monetário, que a gente chama em inglês quantitative easing? O Banco Central compra títulos públicos, government bonds, e mortgage-backed security, aumenta o ativo do Banco Central e emite moeda. Ele está fazendo isso todo mês, 120 bilhões de dólares. Ele não vai subir juros em 180 dias. Mas é bem provável que, ao invés de ele emitir 120 bilhões de dólares todo mês, ele passe a emitir 60, ele passa a emitir 30. Aí fica com menos dinheiro na praça, a taxa de juros sobe, a grana sai do Brasil. Mas você está falando isso para agora? Não, estou falando isso para o ano que vem. E outra, ano que vem eu estou com uma espada de Damocles na minha cabeça, que eu sempre gosto de falar. Teremos eleições. Senhor. E o Brasil nunca esteve tão polarizado. Ou seja, estamos quase... É uma cisânia total. Ninguém pode falar em eleição em que candidato você quer votar. Mas a gente sabe, teremos 2 candidatos. E são 2 candidatos que têm defensores fortes. E as narrativas vão ser fortes. Agora, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Pouco importa o que a gente prefere. Imagina um investidor estrangeiro vendo essa cisânia e esse bate-boca entre eleitores de um e de outro. Fala, opa, agora eu vou entrar no Brasil. O cara vai falar, não, eu quero ver quem vai ganhar, quero ver se acalma um pouco, abaixa um pouco a temperatura. Afrouxa um pouco o torniquete, porque tá uma loucura. Um vai na Paulista, o outro vai na Consolação. Gente, não é hora. O gringo vai pensar de colocar o dinheiro no Brasil. Quero ver como é que fala, porque os discursos na eleição vai ser um atacando o outro. Ah, mas é mentira. Que importa se é mentira? O gringo quer falar, eu não gosto de briga. Um investidor estrangeiro. E qualquer investidor vai falar, eu não gosto de cisânia. Eu não gosto de tensão política. Você quer discutir planos de governo? Nós vamos discutir. Agora, um ataca o outro, chamando, olha, você é isso, você é aquilo. O gringo fala, caramba, é isso que a gente tem? Então eu não vou botar dinheiro no Brasil. E não precisa muito, por exemplo, Lula. Sem falar dos aspectos. O que ele falou? Eu vou abrir o cofre. Eu vou gastar como se houvesse amanhã. Eu vou aumentar e vou desencanar com o teto de gastos. Veja, se ele fizer isso, eu que financio a dívida pública, você que compra fundo DI, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir mais juros. Se eu vou pedir mais juros, a curva de juros estipa. Ela fica mais alongada. Bolsonaro. O Bolsonaro falou, bom, ele já falou que quer usar, continua usando as empresas estatais como política social. Está errado, meu Deus, está errado. A Petrobras é do povo. Eu entendo, eu sou o povo. Quando a Petrobras não maximiza o lucro e não passa mais dinheiro para a União para me pagar benefício social, eu, povo, estou sofrendo. Então, são minorias organizadas prejudicando maiorias desorganizadas. É um erro, é uma falácia achar que a política social de manter o preço da gasolina parado ajuda a população. Não. A função do Banco do Brasil, a função da Petrobras é justamente maximizar o lucro e passar para o governo. Governo quem é? Sou eu.
E aí o governo faz a política social. Porque senão o que acontece? Correio tem uma política social, Banco do Brasil tem uma política social, Petrobras tem uma política social. Não, não, não. Quem tem que ter a política social é o governo. Isso sem falar no minoritário. Porque aí se você prejudica e não maximiza o lucro, você vai pedir dinheiro para explorar petróleo, depois vendendo uma ação onde o preço é baixo? Não é isso que está acontecendo. Mas já tivemos sinais dessa maneira. E como eu nem lembro se eu já falei já, Paulo Guedes falou, se Bolsonaro for reeleito, para ele já acabou. Ou seja, então, qual é a veia liberal que sobrou no governo? Um fala que vai gastar como se não houvesse amanhã. E o outro fala que, olha, tudo tem uma política social, e aí o que nós vamos fazer? Provavelmente vão falar, vamos parar com essa porrinhação de teto de gasto e vamos gastar também. Veja, o que é? Festança, déficit fiscal? Aí você fala, mas o povo precisa de dinheiro. Sim, mas em economia isso chama crowd-out effect, um efeito deslocamento. Você dá dinheiro, gasta como se houvesse amanhã, não somos Estados Unidos, nós lembramos do calote que sofremos, não quer dizer que vamos dar calote, mas é como é que funciona o rating, por exemplo. Estados Unidos é um AAA, a melhor rating do mundo. Talvez acho que a Alemanha seja melhor, se eu não me engano. Mas o Brasil não é um AAA. O que não quer dizer que ele vai dar calote, mas a probabilidade de calote é maior, né, que dos Estados Unidos. Histórico. Então, se você gastar como se não houvesse amanhã, eu peço mais juros. Então, olha que interessante. Você dá dinheiro e o juro sobe. Quer dizer, você dá dinheiro com uma mão e tira com a outra, com os juros mais altos. A população não consome, eu invisto menos. No final, você fica no looping. Falou, eu dou dinheiro, mas eu subo juros. Eu dou dinheiro, mas eu subo juros. A economia não cresce em toda a sua... Não existe um sete peles, um capeta, um Exu que não queira gastar dinheiro no Ministério da Fazenda ou no Tesouro. Gostaríamos de ter a credibilidade dos Estados Unidos e gastar, mas não dá. Interessante, Por professor. Que não dá? Oi? Não, Desculpa. Interessante que hoje cedo eu estava assistindo o jornal e se falava justamente sobre como o Brasil está sofrendo com a insegurança alimentar e como isso se desenvolveu muito diante da pandemia e como isso é possível diante de um país que produz tanta comida e que tínhamos que ter um auxílio emergencial muito mais próximo do que se deu em 2020. Agora, professor, é isso, né? As pessoas não têm essa consciência de que nós não temos a mesma realidade de outros países, né? Não temos uma realidade semelhante às economias desenvolvidas e consolidadas. Somos uma economia emergente e frágil. Nos fragilizamos ainda mais com a pandemia. Precisaríamos fazer inúmeras reformas para avançar e ter algum dinheiro para dar um auxílio emergencial, de fato, mais digno para a população, mas as pessoas não entendem que não existe esse dinheiro e nem estes sete peles que não quer abrir o cofre no Banco Central. E é verdade o que você colocou. Puxa vida, será que não dá para dar 3 mil reais por mês? Poxa, dá 10. Vamos dar 10 mil. Eu vou cortar de quem? Exato. Não, vou cortar do subsídio das montadoras. Não mexe nos caras. Não, então vou cortar subsídio dos caminhoneiros. Não mexe neles. Então vou cortar subsídio do servidor público. Não mexe nele. O Estado não cabe mais no Brasil. Exatamente. E aí quem sofre? Aquele que menos grita. Quem é que menos grita? A população. Sim. Ou seja, você já viu um lobby de população pedir subsídio no Brasil? Não, mas eu já vi lobby de montadora, já vi lobby de servidor público, claro. Já vi lobby de caminhoneiro. Ou seja, de novo, minorias organizadas prejudicando as maiorias desorganizadas. Se você não gritou, sobrou menos para você. Exatamente. Eu falo, mas se eu tirar os benefícios e as mordomias, isso não, claro, em termos de imagem, pega muito bem, mas isso não é isso. Nós estamos falando de 247 bilhões de reais. Não trata só de mordomia de congressista.
Que vira e mexe e fala, se o salário do deputado diminuísse, tá bom, isso atrai ambulância, dá um grito enorme, mas tá bom, se eu diminuir não vai fazer efeito. Claro. Por exemplo, a reforma administrativa. A gente já começou pelo fim. O que é? Os servidores públicos atuais não estão sujeitos às regras da nova reforma administrativa. Por que não? Porque é direito adquirido. Gente, o fato de você ter o direito adquirido não transforma as coisas infinitas. É meu direito, eu sei, mas não temos mais dinheiro. Agora, me diz uma coisa, por que eu, babaca do setor privado, devo ser avaliado, não estou falando todo servidor público, mas como eles são avaliados meritocraticamente, por que eu sou avaliado de acordo com o meu amiguinho ou de acordo com quem trabalha comigo numa curva forçada? E se eu não estiver performando muito bem, eu sou mandado embora. O servidor público, depois de 5, 10 anos, ele pode aumentar cada vez mais o salário e ter uma progressão de carreira. Por que isso? Por que não posso avaliá-lo meritocraticamente? Se você não desempenhar, veja, você é um trabalhador. Você tem que ser mandado. Eu fiz um concurso. E eu fiz o quê? Eu não fiz nada. Eu tive sorte. Você fez o concurso, tá bom. Então você quer fazer? Então vamos fazer o seguinte: para eu entrar numa empresa, eu também faço o concurso. Pronto. Eu faço um concurso privado. E pode deixar pelo lado público também. Então me dá o mesmo interesse para mim. Vamos dividir, porque eu quero ganhar também. Sim. Eu quero ganhar também. Todo mundo quer ganhar. Claro. Todo mundo quer ganhar. E todo mundo tem direito. Não é isso. Só que na hora que você fala, meu pirão, não. Mas não existe almoço de graça, professor. E o fato de você ter o direito adquirido não transforma as coisas infinitas. Mas eu ganhei. Eu sei que você ganhou, mas não tem mais dinheiro. É o papo da filha. Mas eu sempre fui no clube. Eu sei, filha, mas o papai está desempregado. Exatamente. Mas eu sempre fui. Então, deixa eu explicar de novo. O papai está desempregado. É isso. Professor, como sempre, excelente análise. E realmente a gente consegue, então, linkar as coisas e entender o que a gente caminha daqui para frente. Eu queria fazer uma pergunta para concluir a nossa conversa, professor. Toda essa análise nos sinaliza, portanto, que essa insegurança, essa incerteza mantém o dólar alto frente ao real aqui no Brasil, certo? Veja, eu não vejo... tudo pode acontecer. De novo, ninguém tem bola de cristal aqui. Esse ano estamos numa... Como eu até comentei com você antes, nós estamos na pílula de Matrix. Tomamos a pílula de Matrix azul, né? Ou era verde, sei lá, era azul. Tipo, o governo finge que faz as reformas, a tributária, que é só juntar PIS e COFINS. Isso não é nada. Ele deveria juntar ICMS. Não, mas ICMS vai dar um trabalho danado. Então junta só PIS e COFINS. Isso não é reforma. E a reforma administrativa começa de trás para frente. Servidor público existente não entra. Então, finge que está fazendo essa reforma, o mercado acredita que você está fazendo e a nave vai. Esse ano eu não vejo tantas intempéries, mas ano que vem, com eleição, cisânia no Brasil, e muito provavelmente Banco Central dos Estados Unidos parando de emitir moeda, a pressão no câmbio vai ser maior do que está sendo esse ano. Esse ano deve ficar aí nos seus 5,35, 5,40, mas ano que vem já deve dar uma beliscada para 5,70. Porque você pensa, por que diabos um cara vai querer botar dinheiro aqui se o benchmark de risco lá fora está pagando mais e aqui nós estamos brigando nas redes sociais e se bobear até na rua? Sim. Fala, não, essa bagunça eu não quero, essa briga aqui. Mas eu brigo, mas eu tenho razão. Eu, como investidor, não estou preocupado com quem tem razão. Não gosto de briga. Não gosto de risco. Se é risco, eu vou para quem paga mais, que são os Estados Unidos. Isso fazendo, o que acontece? A gente fala gringo, mas quando eu compro dólar, eu já me transformo em gringo. Porque você está tirando dinheiro do país. Sim. Porque você não acredita de que a economia vai ser tratada de forma republicana. Não republicana, mas uma política econômica correta. Professor, agradeço muito pela companhia, como sempre, é muito contundente a sua análise e que nos traz aí um espectro amplo da situação, sempre bom
a gente fazer essas conexões para entender o que isso impacta principalmente para o dia a dia do produtor brasileiro, que é a nossa principal audiência. O foco é mostrar para ele em que cenário ele está inserido, para que ele possa fazer melhor o seu planejamento, os seus investimentos estruturados, né, de forma segura. A gente tem batido muito nessa tecla aqui, em como é importante garantir gestão de risco do negócio, da propriedade, enfim. Então, sempre bom a gente trazer essa outra perspectiva. Muito obrigada mais uma vez pela companhia aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer receber o senhor. Obrigada. Prazer é meu, Carla. Estou sempre à disposição. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais. Até mais. Professor Roberto Dumas Damas conosco nesta sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas para nos trazer mais informações, portanto, sobre o andamento da economia mundial. E como ele bem colocou, tudo está sempre muito conectado. Quando a gente olha para essa interferência do mercado chinês no mercado de commodities, do governo chinês no mercado de commodities, houve de fato muita preocupação do mercado em torno disso. Mas como ele bem colocou, pode interferir, o foco é nas commodities metálicas, mas a demanda por commodities agrícolas veio para ficar. Não tem uma sinalização de grande preocupação, ela só tem sinalizações de crescimento por uma série de motivos, mas principalmente a questão social, a questão da manutenção da segurança alimentar, a manutenção dessa ordem, né, dentro desta ditadura que é a China. Então, nós temos que olhar para isso, olhamos um pouquinho também para a economia norte-americana e, claro, as consequências disso tudo para o Brasil, para o câmbio, para a taxa de juros, que é aquilo que mais importa para você que nos acompanha neste boletim. Tá certo? A gente fica por aqui, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.